Olá, eu sou a Sara e hoje eu e a Larissa vamos falar para vocês um pouco sobre a anatomia aplicada da drenagem linfática da mama. Primeiro, nós vamos fazer uma introdução ao sistema linfático com os seus subtópicos. Depois, a Larissa vai falar um pouco sobre a anatomia da mama e as glândulas mamárias e suas especificidades. Depois, nós vamos falar um pouco sobre a drenagem linfática da mama e, para finalizar, os linfonodos e a metástase. O sistema linfático é o principal sistema de defesa do nosso organismo. Ele possui funções como a proteção das células imunes, pois atua junto ao sistema imunológico, e atua também na absorção de lipídios, a partir do intestino para a linfa intestinal. Ele é constituído por capilares linfáticos, vasos linfáticos, ductos linfáticos e linfonodos. Há também os órgãos relacionados, que são o baço, as tonsilas e o timo. E como que funciona esse sistema linfático? Bom, primeiramente, antes de começar, precisamos dizer que há relação entre o sistema cardiovascular e o sistema linfático. O líquido que circula no sistema cardiovascular é o sangue, que circula pelo coração e os vasos sanguíneos. A parte líquida do sangue é chamada de plasma. Entre os capilares sanguíneos e as células, nós temos um espaço chamado de interstício, ou espaço intersticial. E neste espaço nós temos um líquido chamado de líquido intersticial. Nós trouxemos essa animação para vocês, que é o mecanismo de transporte da linfa ao longo do sistema linfático. E uma das funções do sistema linfático é justamente auxiliar o sistema cardiovascular no transporte de nutrientes e líquidos em excesso, que são essas substâncias no vídeo, que vão formar a linfa e tem sempre a mesma composição que o fluido intersticial. Nos vasos sanguíneos, essas linfas vão para os vasos linfáticos. Esses vasos linfáticos, por sua vez, levam a linfa, no sentido sempre unidirecional, para os gânglios linfáticos, também chamados de linfonodos, para serem drenados e filtrados antes dela retornar ao sangue e desembocar nas grandes veias torácicas. Quando ela é devolvida para a corrente sanguínea, ela muda de nome de novo e torna-se plasma novamente. Então, o que nós temos no corpo humano é um sistema de reciclagem de líquidos. Esses líquidos, posteriormente, podem ser eliminados de várias formas, seja na urina, no suor, pelas fezes, pela respiração, enfim, são várias formas de eliminação. É importante dizer também que se um vaso sofre uma obstrução ou há excesso de filtração nos capilares durante esse processo, o líquido se acumula na zona afetada, produz um inchaço nos membros, formando então linfedema ou edema comum. Agora eu vou estar falando sobre a anatomia da mama. As mamas consistem em glândulas mamárias, pele e tecido conjuntivo associado. A anatomia externa vai ser composta por mamilo, areola e pele. O mamilo é uma pequena projeção que contém uma coleção de ductos provenientes das glândulas secretoras. A areola é uma área pigmentada que circunda o mamilo e pode variar de tamanho e cor. A areola possui glândulas sudoríparas para manter a temperatura da pele, glândulas sebáceas para manter os mamilos lubrificados e limpos e o folículo piloso, localizado ao redor da areola e forma pequenas proeminências. Tem também a pele, que é composta por tecido de sustentação e revestimento que protege a glândula mamária. Na anatomia interna, vamos ter como composição os lobos, alvéolos, ductos, ampola ou seio lactífero e o ligamento de Cooper. Os lobos são um conjunto de vários lóbulos. Os lóbulos são um conjunto de vários alvéolos. Os alvéolos vai ser a unidade funcional da mama, onde encontramos as células produtoras do leite. Os ductos são vasos que conectam os alvéolos de um lóbulo até a ampola. E a ampola ou seio lactífero vai ser onde fica o reservatório de leite. E para finalizar, o ligamento de Cooper, que é um tecido fibroso que promove a sustentação das glândulas mamárias.
No fornecimento arterial, teremos a artéria axilar e seus ramos e a artéria torácica interna e seus ramos. A mama está relacionada à parede torácica e às estruturas associadas ao membro superior. Sendo assim, a irrigação e a drenagem vascular podem ocorrer por várias vias lateralmente, através de vasos da artéria axilar, artérias torácica superior, tóraco-acromial, torácica lateral e subescapular. Medialmente, através de ramos da artéria torácica interna, da segunda artéria intercostal até a quarta, através de ramos que perfuram a parede torácica e o músculo sobrejacente. Na drenagem venosa, as veias que vão drenar a mama são paralelas às artérias torácicas e têm como objetivo drenar para as veias axilar, torácica interna e intercostal. A inervação da mama ocorre através dos ramos cutâneos anteriores e laterais do segundo ao sexto nervo intercostal. A papila mamária é inervada pelo quarto nervo intercostal. Conforme saem da medula espinhal, esses nervos vão cruzar o espaço paravertebral. Inicialmente, eles não estão ligados a uma bainha facial no espaço paravertebral. Eles carregam tanto fibras sensoriais quanto fibras simpáticas. O suprimento nervoso do mamilo vai derivar do ramo anterior do ramo cutâneo lateral do quarto nervo torácico. Esses nervos intercostais deixam a medula espinhal e correm anteriormente sob a costela correspondente e se dividem em ramos laterais e anteriores. Como esses nervos correm sob as costelas correspondentes, eles se localizam bem próximos ao músculo serrátil. As outras fontes importantes de inervação são o nervo supraclavicular, que é um ramo do plexo cervical superficial e supre o polo superior da mama, e o nervo intercostobraquial, que é um ramo do segundo nervo torácico que supre partes da axila. Agora eu vou estar falando sobre as glândulas mamárias. Na anatomia macroscópica, temos entre 15 e 20 lobos secretores separados por ligamentos suspensores. Os lobos secretores, que consistem em lóbulos e glândulos túbulo-alveolares, que produzem leite em resposta à prolactina. E os ductos lactíferos, que são ductos secretores dos lobos e são formados pela convergência dos lóbulos e dos ductos intralobulares. As glândulas mamárias são glândulas sudoríferas modificadas na face superficial anteriormente aos músculos peitorais e à parede torácica superior. As glândulas mamárias consistem em uma série de ductos e lóbulos secretores associados. Estes convergem, como eu já falei, para formar de 15 a 20 ductos lactíferos, que se abrem independentemente na papila mamária. A papila mamária é rodeada por uma área circular pigmentada chamada areola da mama. Um estroma bem desenvolvido de tecido conjuntivo circunda os ductos dos lóbulos das glândulas mamárias. Em certas regiões, ele se condensa para formar ligamentos bem definidos, os ligamentos suspensores da mama, que a sustentam e são contínuos com a derme da pele. O carcinoma de mama cria uma tensão nesses ligamentos, causando depressões na pele. Na mulher não lactante, o componente principal da mama é a gordura, enquanto na mulher lactante vai ser o tecido glandular. A mama fica situada na fáscia profunda relacionada ao músculo peitoral maior e a outros músculos ao redor. Uma camada de tecido conjuntivo frouxo separa a mama da fáscia profunda e confere certo grau de movimento sobre as estruturas subjacentes. A base ou superfície fixa de cada mama estende-se verticalmente das costelas 2 a 6 e transversalmente do externo até a linha axilar média lateralmente. As glândulas mamárias masculinas são rudimentar
e consistem apenas em pequenos ductos, frequentemente compostos por cordões de células que normalmente não se estendem além da areola da mama. Nos homens, também é possível, né, que surja o câncer de mama. Aqui nós estamos falando sobre a drenagem linfática fisiológica. E a drenagem linfática manual praticamente segue o mesmo ritual fisiológico do corpo humano, porque quando se faz a manual, nós temos um aumento da velocidade de reabsorção dos líquidos pelos capilares linfáticos, diminuindo então a retenção de líquidos lá no interstício, porque esses excessos de líquidos e toxinas são conduzidos lá para o sistema linfático para serem filtrados e devolvidos para a corrente sanguínea, como já explicamos anteriormente esse processo no começo da aula através do vídeo. Esse processo promove a redução de edemas. Então, fisiologicamente, o seu organismo já faz uma drenagem linfática para redução de edemas. Por isso que não é normal se ter edemas. Então, onde que ocorrem mais edemas? São nos membros inferiores. Por exemplo, quem trabalha em pé praticamente 8 horas por dia, fica muito tempo em pé, uma hora acaba ocorrendo acúmulo de líquidos nos pés, o que causa um inchaço. Se você ficar com os pés para cima por um tempo, seu organismo naturalmente vai fazer a drenagem e redução daquele edema. Então, o que a drenagem linfática manual vai fazer é acelerar esse processo. E o linfedema? Como estamos falando da mama, as mulheres submetidas à retirada cirúrgica de linfonodos axilares para o tratamento do câncer de mama estão sujeitas a complicações, e entre elas temos o linfedema de braço, pois interfere no fluxo da linfa. E o que é o linfedema? É um edema causado por alteração da circulação linfática devido à remoção da cadeia axilar de nódulos linfáticos, que então vai tornar o fluxo linfático mais lento do que o normal, e a drenagem linfática efetiva da linfa não vai acontecer. É uma patologia crônica considerada a maior complicação no tratamento do câncer de mama. E o linfedema nos membros superiores é mais incomum. Quando acontece, é geralmente em mulheres mastectomizadas, que é a remoção de uma ou ambas as mamas para o tratamento ou até mesmo a prevenção do câncer de mama. A relação entre os linfonodos e a metástase, sim. Como já vimos, os vasos linfáticos conduzem o líquido linfático por todo o corpo. Os linfonodos ou gânglios linfáticos, como preferir chamar, são pequenas estruturas encapsuladas que interrompem o trajeto desses vasos linfáticos e contêm elementos do sistema de defesa do corpo, como linfócitos, macrófagos. Eles atuam então como filtros, aprisionando e fagocitando o material particulado na linfa, que se infiltra através deles. Além disso, eles também detectam antígenos estranhos que são transportados na linfa e defendem o corpo contra eles. Inclusive, grande parte da drenagem linfática da mama segue em direção aos linfonodos axilares, que drenam a linfa proveniente da região centrolateral da mama, enquanto que a região medial da mama drena para os linfonodos da cadeia mamária interna. Então, agora que já sabemos que os linfonodos são filtros eficientes e o fluxo através deles é lento, as células que formam metástase de tumores primários e entram nos vasos linfáticos muitas vezes se alojam e crescem como tumores secundários nos linfonodos. E eles, por sua vez, que drenam regiões infectadas, podem aumentar de tamanho à medida que se encarrega de filtrar as células ruins, entre aspas, passando por certas transformações físicas, como o endurecimento. E essas mudanças podem ser observadas pelos médicos para detectar mudanças patológicas ou até mesmo para monitorar o avanço da doença. E como que esse câncer se espalha, então, para os linfonodos? O câncer ele pode se espalhar a partir do local onde ele começou, que é o sítio primário, para outras partes do corpo. Quando células cancerígenas se desprendem do tumor, podem ir para outras partes do corpo, seja através da corrente sanguínea ou do próprio sistema linfático. Se forem conduzidas através do sistema linfático, essas células podem chegar aos linfonodos. Mas, se uma ou mais células se situarem em um novo local, elas começam a crescer e formar novos tumores.
Essa disseminação do tumor para outra parte do corpo é que é chamada de metástase. Só que, para essas células cancerígenas possam chegar a outras partes do corpo, elas têm que passar por várias alterações, não é tão simples. Primeiro, devem ser capazes de se desprender do tumor primário, se fixar na parte externa de um vaso linfático ou vaso sanguíneo, para só depois se mover através da parede do vaso para circular junto com o sangue ou a linfa até um novo órgão ou linfonodo. E para finalizar, nós trouxemos uma tabela contendo as informações acerca da classificação dos tumores malignos, que é um sistema amplamente utilizado pela comunidade científica. Afinal, o estágio da doença pode ser um reflexo da sua taxa de crescimento e extensão da neoplasia, como também para saber o tipo de tumor que se está lidando. Então, essa tabela pode auxiliar o médico para designar o melhor tratamento para o paciente, uma indicação de prognóstico, um acompanhamento nos resultados do tratamento, dentre outros. O sistema TNM se utiliza de 3 componentes para descrever a extensão anatômica da doença, na qual a letra T significa a extensão do tumor primário, a letra N significa a ausência ou presença e a extensão de metástase em linfonodos regionais, e a letra M significa a ausência ou presença de metástase à distância. Essas são as nossas referências e muito obrigada.